O trem corria veloz pelas planícies deixando Lisboa para trás em direção a uma conexão que me levaria a Praga, e eu Miguel apertava as mãos suadas no assento sentindo o peso de anos de segredos que eu carregava como uma mochila invisível. O homem ao meu lado de repente virou o rosto com um sorriso caloroso e disse: "Você parece carregado de pensamentos pesados, meu amigo. É a primeira viagem longa assim?" Eu respondi com a voz trêmula: "Não exatamente, mas esta viagem pode mudar tudo", e sem imaginar que aquelas palavras simples iriam abalar os alicerces da minha existência inteira. Ele se apresentou como Rafael, arquiteto de 32 anos com raízes portuguesas mas vivendo entre cidades, e eu contei que era designer gráfico indo para uma conferência em design sustentável para escapar um pouco da pressão em casa onde meu pai ex-militar e minha mãe devota esperavam que eu finalmente me casasse com a filha de um amigo da família para manter as aparências. A conversa fluiu como se o destino tivesse marcado aquele assento ao lado do meu. Rafael falava com uma naturalidade que me desarmava. Ele descreveu o bairro de Belém onde eu cresci as tardes no Mosteiro dos Jerónimos e riu ao lembrar de como as famílias portuguesas transformam jantares em interrogatórios sobre o futuro. Eu sentia o peito apertado porque era exatamente isso que eu vivia todas as semanas, meu pai batendo na mesa dizendo: "Miguel, o dever vem primeiro", e minha mãe com os olhos cheios de lágrimas pedindo para eu pensar na reputação da família. Enquanto o trem atravessava a fronteira espanhola eu comecei a soltar fragmentos da minha vida real, as noites em que eu fingi interesse por garotas para acalmar as expectativas, os olhares de reprovação quando eu evitava festas de família, e a sensação constante de que eu estava traindo todo mundo só por existir como eu era. Rafael ouvia sem interromper, os olhos fixos nos meus, e aquilo me dava uma coragem que eu nunca havia sentido. Ele contou que entendia perfeitamente porque tinha passado pela mesma coisa anos atrás em uma cidadezinha perto do Porto onde o pai quase o expulsou de casa quando descobriu a verdade. As horas passavam, o balanço suave do comboio embalando as palavras, e eu me via refletido nele como em um espelho que eu evitava olhar há tanto tempo. Ele não forçava nada, só compartilhava pedaços da sua jornada, como tinha perdido amigos que não aceitaram e como tinha ganhado uma liberdade que valia cada lágrima. Eu sentia o coração acelerar quando ele dizia que o preço da verdade era alto, mas o preço da mentira era ainda maior porque corroía por dentro até não sobrar nada. Meu pensamento voava para a última discussão em casa, meu pai gritando que eu tinha 28 anos e precisava assumir responsabilidade, e eu calado mordendo a língua para não gritar que a responsabilidade maior era comigo mesmo. Rafael perguntou se eu era feliz e eu hesitei, a resposta presa na garganta porque ninguém nunca tinha me feito aquela pergunta direta. O sol começava a se pôr tingindo o vagão de laranja e eu respondi baixinho que não sabia mais o que era felicidade, que vivia no piloto automático para não decepcionar ninguém. Ele sorriu com compreensão e disse: "Então talvez esta viagem seja o começo de descobrir." Eu não conseguia parar de pensar no que ele dizia, cada frase dele era como uma chave abrindo portas trancadas há anos. O trem parou em Madrid para a conexão e nós continuamos lado a lado na estação tomando um café rápido. Ele me contou sobre projetos que tinha feito em cidades europeias, onde ser quem era não era motivo de vergonha. Eu falava da minha agência em Lisboa, onde fingia ser o filho perfeito para não perder clientes conservadores, e ele balançava a cabeça entendendo o medo de perder tudo. Quando embarcamos no próximo trem rumo a Praga, a noite já caía e a conversa ganhou profundidade. Ele descreveu o dia em que decidiu contar para a mãe como ela chorou, mas depois o abraçou dizendo que o amava acima de tudo. Eu sentia lágrimas querendo subir porque na minha cabeça meu pai nunca faria o mesmo. Ele era rígido como as regras que seguia e minha mãe ficaria dividida entre o amor e o que a igreja e os vizinhos diriam. Rafael tocou meu ombro de leve e disse: "O medo é normal, mas ficar preso nele é escolher sofrer para sempre." Aquela frase ficou ecoando na minha cabeça enquanto o trem avançava na escuridão e eu me perguntava pela primeira vez se eu teria coragem de pagar o preço de ser eu mesmo. Quando chegamos a Praga na manhã seguinte, eu já não era o mesmo homem que tinha embarcado em Lisboa. Rafael e eu caminhamos juntos pela estação, o ar frio da cidade nos recebendo como um novo começo, e ele sugeriu que almoçássemos antes da conferência. Sentados em um café perto da Praça Wenceslau, ele continuou a conversa como se não tivesse parado, descrevendo como tinha reconstruído a vida depois da rejeição inicial da família, como tinha mudado de cidade e encontrado amigos que o aceitavam sem condições. Eu ouvia fascinado, sentindo que cada palavra dele era um convite para eu questionar as minhas escolhas. Na conferência nós nos sentamos lado a lado e durante os intervalos trocávamos olhares cúmplices como se compartilhássemos um segredo que ninguém mais entendia. De volta ao hotel à noite nós jantamos juntos e a conversa virou para dilemas morais. Ele perguntou se eu achava certo mentir para a família só para manter a paz, e eu respondi que às vezes era o único jeito de não causar dor desnecessária. Rafael discordou com gentileza, dizendo que a dor da mentira era silenciosa mas destruía aos poucos, enquanto a verdade, embora doída, permitia cura verdadeira. Eu pensei na minha noiva de fachada Sofia, a filha do sócio do meu pai com quem eu saía para acalmar as expectativas, e senti culpa misturada com alívio por estar longe dela por uns dias.
Rafael contou sobre um relacionamento passado que terminou porque o parceiro não suportava o peso do armário e como aquilo o ensinou que amor verdadeiro exige honestidade primeiro consigo mesmo. Eu sentia uma conexão crescendo, algo que ia além da amizade, e isso me assustava porque abria portas que eu tinha trancado com medo. No dia seguinte passeamos pela cidade antes das sessões. Ele me levou até a Ponte Carlos e enquanto olhávamos o rio Veltava ele disse que momentos como aquele faziam valer a pena todo o sofrimento do passado. Eu confessei pela primeira vez em voz alta que tinha medo de perder a família, que meu pai me via como o herdeiro da tradição militar e que minha mãe rezava todo dia para que eu encontrasse uma boa moça. Rafael segurou minha mão por um segundo e disse que famílias verdadeiras aprendem a amar além das expectativas e que se não aprendessem talvez não fossem tão verdadeiras assim. Aquela frase me acertou como um soco no estômago porque eu nunca tinha considerado que o amor deles pudesse ser condicional. Voltamos para o hotel e eu passei a noite em claro pensando nas escolhas que teria que fazer ao retornar a Lisboa. A conferência terminou e nós decidimos passar mais um dia juntos explorando bairros antigos onde Rafael fotografava edifícios e eu desenhava ideias novas no caderno. Ele compartilhava histórias de como tinha enfrentado preconceito no trabalho inicial e como tinha mudado de emprego para um ambiente mais aberto. Eu falava das pressões na agência familiar onde colegas cochichavam sobre minha solteirice e eu fingia que estava esperando a pessoa certa. A conexão entre nós crescia a cada hora e eu sentia pela primeira vez que alguém me via de verdade sem máscaras. Quando o trem de volta se aproximou eu já sabia que a viagem tinha mudado meu rumo para sempre mesmo que eu ainda não soubesse como lidar com isso em casa. O regresso a Lisboa foi marcado por um silêncio diferente entre nós. Rafael e eu trocávamos mensagens curtas mas cheias de significado e quando desembarcamos na estação de Santa Apolónia ele me abraçou forte e disse: "Não esqueça o que conversamos, Miguel, a vida é curta demais para viver para os outros." Eu prometi tentar e voltei para o apartamento no bairro de Belém com a cabeça cheia de possibilidades. A primeira noite em casa foi um choque. Meu pai me esperava na sala com o jornal na mão perguntando se eu tinha conhecido alguma moça interessante na viagem e eu menti dizendo que a conferência tinha sido só trabalho. Minha mãe preparou o jantar favorito e durante a refeição falou sobre Sofia, que tinha perguntado por mim, e eu senti o nó na garganta apertando porque agora cada mentira pesava mais depois de ter sentido o gosto da verdade com Rafael. Nos dias seguintes eu comecei a fazer pequenas mudanças. Saía para caminhar sozinho perto do Tejo pensando nas palavras de Rafael e evitava ligar para Sofia com desculpas de trabalho acumulado. Um fim de semana Rafael veio a Lisboa a trabalho e nós nos encontramos em um café discreto perto da Praça do Comércio. Ele me contou sobre um projeto novo e eu compartilhei minhas dúvidas sobre continuar na agência do pai. A conversa fluiu como no trem e quando caminhamos pela ribeira ele segurou minha mão por um momento e eu não a retirei sentindo um calor que nunca tinha experimentado. Aquilo me assustou e ao mesmo tempo me deu esperança, mas o medo da família me paralisava. Em casa a pressão aumentava. Meu pai marcou um jantar com a família de Sofia e eu não consegui recusar sem levantar suspeitas. Durante o jantar eu fingia sorrisos enquanto meu pai falava de futuro e casamento e eu sentia que estava traindo a mim mesmo a cada segundo. Rafael me enviava mensagens de apoio dizendo que eu não estava sozinho e que o caminho da autenticidade era difícil mas recompensador. Eu comecei a frequentar um grupo discreto de apoio em Lisboa onde ouvia histórias parecidas e ganhava força para pensar em contar a verdade. Mas o destino conspirou contra mim. Um colega da agência me viu com Rafael em um restaurante e espalhou rumores sutis no escritório. Meu pai ouviu comentários e começou a me pressionar mais forte perguntando se eu estava envolvido com gente errada. A tensão em casa crescia. Minha mãe notava meu silêncio e perguntava se eu estava doente e eu respondia que era só cansaço enquanto por dentro travava uma guerra entre o desejo de liberdade e o medo de perder tudo. Rafael veio-me ver novamente e nós caminhamos no Parque das Nações. Ele me disse que entendia o dilema mas que adiar a verdade só aumentava o sofrimento futuro. Eu sabia que ele tinha razão mas ainda não tinha coragem de dar o passo. A traição veio de onde eu menos esperava. Meu melhor amigo de infância, que sabia parte do meu segredo, contou para meu pai em uma conversa de bar tentando me ajudar segundo ele. Naquela noite em casa meu pai me confrontou na sala com a voz tremendo de raiva dizendo que tinha ouvido coisas inaceitáveis e que eu precisava explicar. Minha mãe chorava no canto da sala e eu senti o mundo desabar quando admiti pela primeira vez em voz alta que sim, eu era gay e que tinha conhecido alguém que me fazia questionar tudo. O pai gritou que eu estava destruindo a família, que ele não tinha criado um filho para vergonha assim e que eu tinha que escolher entre aquela loucura e a casa onde cresci. Minha mãe implorava para eu pensar na igreja e nos vizinhos e eu via o rosto dela dividido entre o amor e o medo do que diriam. Eu saí da casa naquela noite com uma mala pequena e o coração em pedaços indo para um hotel barato enquanto Rafael me ligava oferecendo apoio sem pressão. Os dias seguintes foram um turbilhão de confrontos. Meu pai me ligou dizendo que me deserdava da agência e que eu não era mais bem-vindo em jantares familiares.
Colegas cochichavam no trabalho e alguns clientes cancelaram projetos por rumores. Eu me sentia traído pela família e pelo amigo que achava estar ajudando, mas ao mesmo tempo sentia uma estranha leveza por finalmente ter falado a verdade. Rafael veio me encontrar em Lisboa e nós passamos horas caminhando pelo bairro de Alfama. Ele me ouvia desabafar sobre a dor da rejeição e me lembrava que eu não estava sozinho, que muitas pessoas passavam pelo mesmo e saíam mais fortes. Eu comecei a questionar se valia a pena sacrificar tudo pela aprovação deles ou se o dever filial incluía negar quem eu era. Em uma conversa dura com minha irmã, ela confessou que sempre suspeitou e que me apoiava, mas que tinha medo de confrontar o pai. Aquilo me deu um pouco de esperança, mas o peso da rejeição do pai ainda me sufocava. Rafael e eu começamos a nos ver mais abertamente. Ele me apresentou a amigos dele em Lisboa e pela primeira vez eu senti o que era ser aceito sem máscaras. Mas o conflito interno continuava. Eu pensava nas noites em que minha mãe me ligava chorando pedindo para eu voltar atrás e dizia que o pai estava doente de preocupação. Eu me perguntava se a minha felicidade justificava a dor deles e se o amor verdadeiro exigia sacrifício mútuo ou só o meu. Um dia meu pai me chamou para uma reunião na agência e lá ele me deu um ultimato: ou eu voltava ao normal ou perdia tudo, a herança, o emprego e o nome da família. Eu saí dali com lágrimas nos olhos, mas com a decisão tomando forma no peito eu não podia mais voltar atrás. Rafael me esperava do lado de fora e quando contei ele me abraçou dizendo que eu era corajoso e que o futuro seria melhor mesmo que doesse agora. A culminação veio no Natal, quando minha mãe insistiu para eu ir jantar em família dizendo que o pai queria conversar. Eu fui com o coração apertado. Rafael me deu força por mensagem dizendo que eu merecia ser feliz. Na mesa o silêncio era pesado. Meu pai evitou olhar para mim até que no final do jantar ele explodiu dizendo que eu tinha traído todos os valores que ele me ensinou e que se eu não mudasse ele me consideraria morto para a família. Minha mãe chorava pedindo paz e minha irmã tentou defender, mas foi calada. Eu me levantei e disse com a voz firme que eu amava eles, mas que não podia mais mentir, que ser gay não era uma escolha e que eu merecia viver sem vergonha. O pai se levantou batendo na mesa e disse que eu não era mais filho dele e que saísse da casa para sempre. Eu saí naquela noite com o peito doendo, mas sentindo que finalmente tinha escolhido a mim mesmo. Nos meses seguintes eu reconstruí a vida, encontrei um novo emprego em uma agência mais aberta e comecei a namorar Rafael de verdade, com caminhadas no Tejo, jantares tranquilos e conversas profundas sobre o futuro. Minha mãe me ligava às escondidas dizendo que sentia minha falta e que talvez um dia o pai entendesse. Eu sentia a perda, mas também a liberdade que Rafael tinha descrito no trem, e percebia que o preço tinha valido a pena porque agora eu respirava sem peso. A sociedade ainda tinha preconceitos, mas eu aprendia a enfrentá-los com cabeça erguida e amigos verdadeiros ao lado. Rafael e eu viajamos de novo para Praga, onde tudo começou, e lá debaixo da Ponte Carlos eu entendi que aquela conversa casual tinha sido o ponto de virada que me salvou de uma vida de fingimento. Eu ainda pensava nos dilemas morais, se eu tinha o direito de causar tanta dor ou se o silêncio teria sido mais generoso, mas no fundo sabia que a verdade, embora dolorosa, era o único caminho para uma vida autêntica. Minha irmã me visitava em segredo e aos poucos a família mostrava sinais de rachaduras que talvez um dia se curassem. Eu não era mais o Miguel que entrava naquele trem com medo, mas um homem que pagava o preço das suas escolhas e ganhava em troca a paz interior. A jornada tinha sido longa, cheia de confrontos, traições e despertar, mas no final eu estava vivo de verdade. Será que Miguel fez a escolha certa ao priorizar sua identidade verdadeira, mesmo perdendo o apoio da família, ou o dever de proteger a harmonia familiar deveria ter sido mais importante que a própria felicidade?